influência da organização da Igreja Católica como um dos antecedentes históricos da teoria da administração, ou da teoria da administração de empresas, né? Eu estou construindo uma playlist aqui no canal de administração de empresas, e esta aqui é uma playlist específica de teoria geral da administração. O livro texto base que eu escolhi é um livro muito clássico, né, de introdução à teoria geral da administração, do professor Hidalberto Chiavenato. E aí ele tem um tópico neste livro, tratando sobre os antecedentes históricos da administração, que é a parte 2 dele, que diz o seguinte: influência da organização da Igreja Católica. Lembrando que são algumas influências que eu vou tratar aqui no canal. Eu já tratei sobre a primeira, que foi a influência dos filósofos, no vídeo anterior. Então esta é a segunda influência sobre os antecedentes históricos da administração de empresas. Influência da organização da Igreja Católica. No próximo vídeo, influência da Revolução Industrial, depois aparecimento de fábricas e indústrias e assim por diante, influência dos economistas liberais também, entre outras situações. Bom, então vamos hoje ao assunto do vídeo, que é a influência da organização da Igreja Católica. Ao longo dos séculos, os princípios de... também tem a influência da organização militar, muito importante, que é o próximo vídeo, inclusive. Ao longo dos séculos, os princípios de administração pública passaram das instituições dos estados, ou seja, Atenas, Roma, por exemplo, naquele mundo antigo, para as instituições da Igreja Católica e da organização militar. E aí ele traz um exemplo da Igreja Católica. Ao longo do tempo, a Igreja Católica estruturou sua organização em uma hierarquia de autoridade: Estado Maior, assessoria, e a coordenação funcional para assegurar a integração. A organização hierárquica da Igreja é simples e eficiente, e sua organização mundial pode operar sob o comando de uma só cabeça executiva. O Papa, cuja autoridade coordenadora lhe foi delegada por uma autoridade divina superior, por exemplo, né? A organização eclesiástica serviu de modelo para as organizações ávidas de experiências bem-sucedidas que passaram a incorporar os princípios utilizados pela Igreja Católica. Aqui no livro ele não menciona todos esses princípios, nem menciona, na verdade, apenas mencionou aqui a questão da organização hierárquica. Mas com certeza existem muitas outras influências, mas o propósito do livro nem é entrar em maior detalhamento. Então, basicamente, no vídeo de hoje entendemos que houve sim influência, lógico, né, da organização da Igreja Católica, principalmente no período medieval, que depois veio o período histórico posterior, e isso influenciou com certeza e influencia até os dias de hoje fortemente. A gente sentiu e a gente sente isso por conta desse período em que houve grande domínio da Igreja Católica. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, e eu quero apenas agora trazer uma breve revisão sobre o vídeo passado, que foi a influência dos filósofos. A administração recebeu a influência da filosofia desde os tempos da antiguidade. Sócrates, por exemplo, expõe o seu ponto de vista sobre a administração como uma habilidade pessoal separada do conhecimento técnico e da experiência, e ele também traz o exemplo de Platão, entre outros. Mas eu achei interessante que no vídeo passado nós tratamos sobre os princípios que vieram lá da filosofia ao longo do tempo, que não é somente da filosofia antiga, mas também da filosofia moderna, com Descartes, por exemplo, o discurso do método cartesiano, né? Entre outros filósofos até o século XX, inclusive. E aí ele traz 4 princípios que eu quero revisar aqui, porque eu achei interessante e vale a pena revisar isso, já que estamos apenas na segunda influência, que foi a Igreja Católica. A primeira foi a influência dos filósofos. Princípio da dúvida sistemática ou da evidência: não aceitar nada como verdadeiro, tem que haver a dúvida e precisa de uma evidência. Princípio da análise ou da decomposição, ou seja, analisar e decompor, dividir cada problema, né? Princípio da síntese ou da composição, conduzir de maneira ordenada o pensamento e o raciocínio, começando pelo assunto mais fácil de conhecer para passar gradualmente aos mais difíceis. E princípio da enumeração ou da verificação: verificar, rever e recontar para que se fique seguro de que nada tenha sido omitido. Então esses foram os principais princípios da influência dos filósofos ao longo do tempo na administração. Dúvida sistemática, princípio de análise e decomposição, princípio de síntese e composição e princípio de enumeração. Beleza? E a influência da organização católica, aqui ele não traz todos os pontos, mas basicamente é essa questão hierárquica. Fico por aqui. No próximo vídeo eu quero tratar sobre a influência da organização militar nos antecedentes históricos da administração de empresas. Valeu!